Agora é hora de irmos para o Enfoque de hoje e vamos abordar o tema a construção da identidade dos adolescentes. E ao meu lado eu já tenho Luís Sinate e Rafaela Afonso. Muito bem-vindos, meus queridos. Luís, tudo bem? Tudo. Luís. Olá. Rafaela, bem-vinda. Obrigada. Luís, estamos aqui com um tema também assim muito bem a tua cara, não é? Exatamente. Que Vamos é a construção falar da identidade dos adolescentes. Que exato. tema tu trouxeste? Este tema não vai acabar hoje. Pois não, pronto, este é um tema para desenvolver e nós aqui, enfim, vamos dentro do tempo que nós temos disponível tentar tocar aqui em alguns pontos importantes. Exatamente. Porque quando falamos da construção da identidade dos adolescentes, sabemos que estamos a falar de um período extremamente especial para o nosso crescimento, que é a parte da adolescência, onde fazemos muitas perguntas. Quem nós somos? O que é que nós queremos ser na vida? Exato. Para onde é que nós vamos? Porque é que nós somos assim como somos? Portanto, a construção da identidade dentro da adolescência vai muito à procura de respostas que nessa altura não se consegue dar, e exatamente porque a adolescência é um período em que nós saímos um bocadinho daquela parte da infância onde estamos protegidos e queremos ter aquela parte adulta da nossa autonomia e confrontamos exatamente com essas perguntas da nossa existência que ainda bem que não têm resposta porque isto é um processo contínuo. É verdade. Mas tem a ver exatamente com a procura daquilo que nos faz diferentes, daquilo que nos torna únicos, daquilo que nos torna a pessoa extremamente singular perante todos aqueles que são semelhantes. E é um processo que, na adolescência, acaba por chocar um bocadinho por questões até emocionais da própria criança, porque nós estamos a sair da puberdade, estamos a atingir aquela idade em que queremos ser donos do nosso próprio umbigo, então confrontamos com muita coisa, com as nossas amizades, com o nosso meio social, o confronto com os nossos pais, com a nossa família, exatamente. Então acho que é mais grave ainda. É um momento de descoberta, de que encontramos exatamente aquele espelho que nós somos. Porque a identidade, no fundo, o que é? É o conhecimento, é a autoimagem que nós temos dentro de nós mesmos e aquela que nós queremos transmitir para o exterior. Então há aqui uma espécie de dialética entre aquilo que intrinsecamente eu sou e aquilo que eu quero parecer para os outros. Portanto, e é esta altura, a melhor altura de nós construirmos essa autoimagem. Não é fácil. Não, nunca foi. Eu lembro, eu também já passei. Já passamos todos por esta fase. É fácil falar sobre este tema porque todos nós, inevitavelmente, vamos passar por isso. Nós, digamos, nós que já passamos. Sem dúvida, nós já passamos, podemos dar a nossa opinião enquanto adolescentes e o contudo é importante para nós. A influência da família, a influência da escola, a influência dos amigos, das experiências sociais. Eu acho que hoje em dia a diferença é, nós comparamos muito a nossa infância do antigamente à infância de hoje, consequentemente à adolescência e à juventude. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mas nós temos que aceitar. Os jovens de hoje estão mais ligados à tecnologia. É um facto, nós não podemos alterar isso. Claro. Nós brincávamos mais ao ar livre, estávamos mais nas relações interpessoais e isto tudo ajudou-nos a formar jovens e adultos diferentes. Portanto, acho que aceitar que não vamos sempre ser iguais ao que nós fomos e estar constantemente a fazer a comparação hoje em dia aos jovens e dizer na nossa altura não era assim. Esse confronto. Eles devem ficar super chateados, não é? Mas eu ainda ouço isso. Eu acho que vocês também ainda ouvem de pessoas ainda mais velhas que nem passaram por essa nossa geração, que somos a geração da transição. Do analógico para o digital. Exatamente. Estamos a falar de uma geração que veio só do analógico. Claro. Exatamente. Portanto, mas já falámos isso. Eu já falo. Já falámos. Olha, comigo não era nada assim. Exatamente. Claro, este confronto de quase que guerra fria entre gerações acaba por influenciar exatamente, não acaba por determinar, mas influencia aquilo que é a procura da própria identidade destes jovens, porque muitos deles são nativos digitais, em que, quando olham para os pais, acham que os pais estão a milhas em termos de existência. Claro, portanto, parece não que estamos a ter uma aceitam... conversa de ET. Claro, Sim, exatamente. mas como é possível? Como é que... É verdade. E o problema acaba por passar para nós também, porque é a questão da gestão. Como é que vamos gerir esta diferença? Sem dúvida. Já passamos por isso, mas de forma diferente. Como é que se gera isso? Eu acho que a primeira parte é a aceitação, é perceber que nós não podemos
pôr nos nossos filhos, e nós que somos pais sabemos isso, aquilo que nós queremos para nós ou que quisermos para nós. Não funcionou connosco, tem que ser com os nossos. Exatamente. Eu acho que serve para tudo, porque a construção da identidade dos adolescentes, por vezes, não é a mais correta, e por isso é que, infelizmente, temos jovens não só de abandonar a escola, como seguem caminhos na sociedade com comportamentos errados, ponto, e isto deve-se muito à frustração em casa dos pais, a falta de haver professores que se identifiquem com os alunos, que percebam os alunos, que é preciso namorá-los, que é preciso cativá-los, e eu acho que, em vez de estarmos a meter tudo no mesmo saco, há que haver esta separação e perceber o que é que podemos fazer com cada grupo de jovens, porque são todos diferentes. Claro, e o Sinat diz isso sempre que vem Claro, para aqui. exato. Dizer, não é? Ainda bem que são diferentes. Há bocadinho estavas a falar em relação ao papel dos pais. Na construção da identidade, o próprio modelo de família, a própria educação que é transmitida aos filhos, a própria confiança também que é transmitida às crianças, vai servir fundamentalmente para essa construção da identidade. Porque a identidade não se constrói de uma forma isolada. Nós, quando vamos constituir esta identidade, estamos sob a influência de questões internas, não é? Que dizem a própria pessoa, o próprio desenvolvimento do corpo, mas também da família, do meio social onde nós estamos, das amizades e das escolas. Todo este processo deve ser conjugado com aquilo que é a procura da própria solução, em termos de quem eu sou, o que é que eu quero ser, para quê? Para conseguir ter modelos de vida, para desafiar a própria sociedade que nós vamos encontrar. Sem dúvida. A sociedade hoje em dia eu não sei se sentes muito isso, Luís, porque lidamos diariamente com jovens, não é? Tu na parte escolar, eu até na parte do trabalho, e tenho jovens a partir dos 16 anos que querem muito trabalhar. E muitos não é pela questão financeira. Aliás, eu acho que a maioria dos jovens de 16 anos que trabalham comigo, e 17, 18, portanto, que ainda estão nos estudos e debaixo do seio familiar, procuram muito a necessidade de autoafirmação. Eu não preciso dos meus pais para ter o meu dinheiro, eu quero provar aos meus pais que eu consigo sem ser com a ajuda deles. Eu tenho muito este discurso, ou seja, tenho este discurso comigo. E é aqui que eu consigo perceber, de facto, há jovens com personalidades diferentes, completamente influenciados pelo seio familiar, e eu acho que há necessidade de nós passarmos esta mensagem. Os pais têm de aceitar a vontade dos filhos. Se eu tenho um filho que é direcionado para o desporto porque eu sei que ele gosta, eu não posso ser o primeiro em casa a deitá-lo abaixo e dizer isso não dá dinheiro, isso não é futuro. E apoiar. Exatamente, incentivar. Hoje em dia não só hoje em dia, mas eu acho que sempre foi um mal e que infelizmente continua a perpetuar-se ao longo dos anos, é os pais não valorizarem exatamente o que a Fernanda está a dizer e termos que definir um papel e um futuro para os nossos filhos. Depois é a desgraça total. Claro. Não querem queremos aquilo, são escolher nós a completamente profissão e o futuro. Não damos a oportunidade de experimentar. Ok, tens essas opções. O que é que queres experimentar daqui? Claro. Não gosto do futebol, quero o balé. Um filho vai fazer balé, mas o que é isso? Claro, só experimenta o balé. Não vai, Claro. pode até nem gostar na primeira aula, mas experimentou, teve a oportunidade. Claro que sim. Porque estamos a falar de uma fase em que, para já, temos um cérebro em construção, não é? Porque o cérebro só matura passado 30 anos, vai lá nada, passado 30 anos. Então, meu já maturou. Agora imagina tu, este processo todo de construção é um momento extremamente ideal para os adolescentes irem à procura da identidade, mas provando tudo, experimentando tudo. Errando, dando opinião. Exatamente. Sim. Portanto, nada está aqui perdido. Se existe algum momento onde nós podemos aprender bem, de uma forma eficaz, de uma forma muito mais produtiva, é na adolescência. Nós temos todas as capacidades, todas as potencialidades para aprendermos, reaprendemos, aprendemos e reaprendemos as vezes que forem necessárias. Ninguém pode ser considerado falhado ou falido ou sem dúvida. Sem capacidade, sem talento, nesta fase. Porque eu acho que é mais... Eu considero que um isso velho... Isso é destruir a identidade dos jovens, não é? É mais fracassado uma pessoa de 60, 70 anos do que um jovem de 14, claro que sim. 16 anos. É nesta idade que tem que arriscar, é nesta idade que precisa do incentivo dos amigos, dos pais, dos professores, de queres fazer, vai. Há tempo para tudo. Nós temos 24 horas. Os pais ficam muito preocupados que tens que estudar. Não, tu tens que ter experiências sociais, tu tens que experimentar as artes, tu tens que experimentar o desporto, tu tens que experimentar o convívio, a socialização. Hoje em dia parece...
aproveitando agora do coronavírus, não é? Que andamos muito restritos com as relações e, efetivamente, agora é que eu percebo a importância disto, a importância de nos darmos com os outros, a importância das relações, o quanto isso influencia o nosso dia. E pensar que os jovens estão cada vez mais afastados às tecnologias, não é? Exato. Às opções dos pais de quebrar estas barreiras de não vais para a casa daquele, não vais para ali, olha o perigo, não vais sair. Portanto, há cada vez mais restrições em vez de haver mais incentivo. Eu acho que tem que ser a casa paralelo com a escola, porque chegam à escola, ouvem uma coisa, vão para casa ou ouvem outra, há descredibilização de ambas as partes, não é? Os professores têm que ter aqui o cuidado redobrado, ter atenção como fazem, como introduzem certos temas e incentivam, mas, por outro lado, a família aqui, eles vão sempre ouvir mais a família, porque é o seio, é o ambiente onde se sentem protegidos. Mas, Fernanda, será que a questão da família, isto não vem... Não para de me chamar Fernanda. Rafael. Faz mal, Nádia. Sexta-feira à tarde. Dos 30. Já está maturado. Rafaela, a questão dos pais, isto vem a ser reflexo. Porque os próprios pais também já não têm muitas relações pessoais. Isto é, vamos para o trabalho, são colegas de trabalho, já quase não há amizades. É uma coisa que vai acontecendo muito. Eu acho que as relações, ultimamente, já não existem. É verdade. E o colega do trabalho também. Não há relações. É verdade, é verdade. Os próprios pais também tornaram-se bastante digitais. Então não ligas para dar os parabéns, então eu já mandei uma mensagem. Exatamente. E ficas por aí. E ficas por aí. É verdade. Passamos o dia todo com a pessoa ao nosso lado, não demos os parabéns, mas somos capazes de chegar a casa. Olha, esqueci-me e mandei e dou-te os parabéns. Então, como é que não vamos formatar assim os nossos filhos? É muito complicado. É muito mais difícil. Há bocadinho falaste do papel da escola e tem a ver exatamente com nós, os professores, aproveitarmos esta altura que eles estão à procura da identidade para incentivarmos. Porquê? Porque é uma altura onde também existe uma certa confusão entre aquilo que eles estão à procura de ser profissionalmente ou na vida adulta. E aqui todas aquelas mensagens que a escola, como um centro social, como uma área que ajuda os alunos a ir à procura daquilo que é a própria cidadania, a própria relação com os outros, de podermos quebrar algumas barreiras limitativas. Porque nestas alturas há alunos e há jovens que não acreditam nas potencialidades que têm, que têm muitas vezes a sensação de que só os outros é que conseguem e eles não conseguem, têm a sensação de que são frustrados porque os outros têm melhores notas. Nós, os professores, aí jogamos um papel muito importante. Tentar inverter esta situação em relação aos alunos para fazer ver que, nestas alturas, as potencialidades, as capacidades, a energia é exatamente igual e é o melhor momento para que eles possam reverter e poder fazer com que este período seja um período determinante para a vida adulta. Concordo 100%. Eu também concordo, até porque é uma fase em que os filhos raramente são amigos dos pais, Fernanda. Sim. Raramente. É a pior fase. Eu digo por experiência própria, nós somos 7 irmãos, tem sobrinhos, e é a fase em que os pais começam a pedir ajuda aos pais, aos avós, no caso, aos padrinhos, aos amigos, aos tios, o que é que se pode fazer. Portanto, daí o papel fundamental da escola. Mas também, eu não perguntei há bocado o que é que a Fernanda faz. Ai, meu Deus do céu. Está a formatar. Rafaela, peço imensas desculpas. Não faz mal. Oh, Nádia, sabes que tanto na família como no grupo de amigos e no grupo de professores é muito importante que se perceba que nós não temos que ser os melhores amigos dos nossos pais. Nós não temos que ser os melhores amigos dos nossos professores. É o nosso professor, é a minha mãe, é o meu pai, é o meu padrinho, é a minha tia. Nós, inconscientemente e de forma natural, vamos sempre encontrar alguém com a qual nos identifiquemos e que gostamos de falar e de conversar sobre coisas que se calhar não nos sentimos tão à vontade com os nossos pais, não é? Eu acho que a família é que deve ter, os adultos é que têm um papel fundamental em conversarem entre eles e perceber: ok, será que se passa alguma coisa com a minha filha? Não está a entrar nesta fase da adolescência que é tão problemática? Vamos tentar perceber com quem é que ela se abre mais e os adultos sim conversarem entre eles e aceitar que há uma pessoa que vai assumir o papel da família toda, o papel de adulto. E apoiarem essa pessoa também. Exatamente. Não ter como inimigo que é o que acontece sempre. Agora só fala com o exatamente. Nós tendemos aqui a confundir as coisas porque eu, ao liderar equipas de trabalho, nós temos esse papel. Há sempre uma pessoa em que o
colaborador, o trabalhador, se vai identificar mais com quem vai desabafar os problemas, as dificuldades, vai procurar o conforto, o apoio, o incentivo. E é importante que quem está acima sempre, ou neste caso na família os pais, saibam conversar entre eles, não diretamente com o adolescente, mas que todos estejam na mesma página. Exatamente. Porque o que acontece é, chegam à mãe, a mãe diz uma coisa, chega ao pai, o pai diz outra coisa. Logo aí perde a credibilidade do poder, não é? Do respeito, da autoridade. Vem um professor, porque aquele professor é muito fixe, aquele professor é porreiro, aquele professor gosta de nós, e depois falam mal do outro porque é menos, não é? É menos de relação, é menos de apoiar, de incentivar. Então eu acho que aqui o problema não está nos adolescentes, o problema está nos adultos, de quem os rodeia, no modelo de ensino, cada vez tem que se adaptar mais às necessidades e aos talentos e capacidades dos jovens, e dentro da família perceberem isso, que o respeito deve-se quando nós admiramos alguém, não é? Claro. Nós queremos ter respeito por uma pessoa que admiramos, que dizemos, eu quero ser como a minha mãe, eu quero ser bem-sucedido como o meu pai. E os pais deixarem respirar, deixarem os miúdos cada vez mais crescerem ao seu ritmo, obviamente impondo regras. Acho que as regras são essenciais, não é, Luís? Mas mesmo as regras deixar errar. Porque nós temos sempre o medo de não termos filhos perfeitos. Mas nós somos perfeitos? Não, mas ninguém é. Pois é, nós não assumimos isso porque já somos crescidos. Claro. Ok, temos filho, eu sustento-te, então pronto, agora é assim. Enquanto estás debaixo do meu teto, é assim, mas temos até vergonha de olhar para o nosso passado. Como é que eu fui? Não, é melhor não. Não vamos por aí. Não vamos por aí. Aliás, os próprios adolescentes, quando estão à procura da identidade, há coisas que muitas vezes vão contra a própria construção da identidade. Não é? Não acreditar, por exemplo, eu digo aos meus alunos, não digam que eu não consigo, tentem e vejam, não é? Porque quem diz que não consegue não atrapalha quem está a tentar. Portanto, eu acho que eles devem acreditar nas potencialidades até encontrarem as dificuldades. Por exemplo, eles muitas vezes dão muitas coisas por adquiridas. Nessas idades não podemos dar nada por adquirido. É tudo provisório nesta altura. Portanto, é uma altura onde nós, na construção da identidade, é tudo provisório. E depois tem alguns comportamentos disfuncionais contra a própria identidade. Dormem pouco. Não é? Dormem pouco, quer dizer... Má alimentação. Pouco exercício. A prática da atividade física, que isto também já falámos uma vez, tem muito a ver com os próprios pais. Vai ficar muito cansado, já se viu, convém estudar, não vais fazer ginástica. Isto é um ciclo que vai dar tudo a nossos pais. É verdade. Temos de estar mais alerta e com a comunicação mais positiva. Nós somos muito negativos diariamente, não é? Não faças isso porque pode acontecer isto. Não vais para aí. Não antes com aqueles miúdos que... Exatamente. Não vais à casa da avó que ela dá-te de comer isso. Qualquer coisa é negativo. Nós é que temos que partir de nós e ter uma comunicação cada vez mais positiva, uns com os outros na família. Eu estou a ter uma discussão paralela e tenho um adolescente ao meu lado. Claro que eu não posso ignorar que aquele adolescente está a absorver tudo aquilo que está a ver e ouvir. E mais tarde vai replicar. Esponjas de tudo. Principalmente o mal. Porque depois quando nós tentamos impor, não é? Eles são os primeiros a dizer, mas tu fizeste assim, mas tu fizeste aquilo. Eu tenho uma pessoa de 5 anos que me faz isso constantemente. A tua filha. Constantemente. Portanto, não vale a pena estar a dizer, ela vai estar mais atenta àquilo que tu fazes do que propriamente aquilo que tu dizes. E só tem 5 anos. Só 5. Eu com 5 anos acho que nem sabia falar ainda. Quer dizer, e ela com 5 anos já sabe debater. Claro, porque nós estamos numa geração, para já que está muito dentro de muitíssima informação. É verdade. Não é? Não que nós não tivemos tanta informação como agora não tivemos. Informação e contra-informação também, porque uma das coisas que me preocupa os meus alunos é eles estarem a viver no meio de tanta informação e saber não sabe o que é verdadeiro ou falso, não é? E o Google diz uma coisa e o professor Sinato diz outra. Exatamente, pronto. E é uma altura onde também deve-se questionar tudo, é o que eu costumo dizer. E acho muito bem. Na construção da nossa identidade nós temos que questionar tudo. Claro. Não é? Não aceitamos de antemão que é assim porque alguém... Claro, até as ditas grandes verdades, todas elas têm de ser questionadas aqui. Porquê? Porque nós estamos numa fase em que estamos à procura de uma identidade que vai servir para o resto da nossa vida. Como é que nós vamos enfrentar a nossa vida quando adulto? Que tipo de pessoa que eu quero ser enquanto adulto? Tudo vai resultar exatamente daquilo que é o processo da construção da identidade, com muitos acertos e com muitas falhas, que é perfeitamente natural. É verdade. Portanto, é aquilo que eu sinto que muitas vezes estes alunos, estes adolescentes, nesta fase, adquirem tudo.
eu sou assim, vou continuar a ser assim e ninguém me vai dúvida. mudar. Não pode ser. É verdade. Perguntar o porquê faz parte, que sempre me disseram, se perguntares o porquê é porque és inteligente, é porque queres saber mais, Ora, nem portanto, mais. Despertou-te algum não é? interesse, exatamente. Porque se é porquê, é porque estás atenta, é porque queres saber mais, é porque estás mais informada, e então o perguntar o porquê faz parte. Mas porquê que é assim, mãe? Quando dizem, não vais porque não. Mas porque não porquê? Exatamente. Explica-me para eu aceitar e perceber. Realmente, Tens razão, claro. não é? É. Como agora, não vais para um festival porque não faz sentido com o coronavírus. Está bem, mas porquê? Porque se propaga, porque se pega, porque há Exatamente. contágio, evitar aglomerados. Explicar os porquês cada vez mais pequeninos, não é? Desde Desde pequeno, pequeninos. São dos Pequeno, porquês que começa exato. agora tão cedo, não é? Não é? Pois. Mas é uma fase muito boa. É linda, O mal é, é quando os linda. porquês desaparecem. Desaparecem. Pois é, Não é? exatamente. Antes dos porquês vem o porque não. nós nascemos É, com é o aquela não. veia Depois, quando vem- de filosofia. Exatamente. E à medida que a gente vai crescendo, infelizmente, nós vamos perdendo. E não pode ser. A própria construção da identidade tem de resultado de vários porquês. Exatamente. Concordo 100%. E como Não disseste, ter quando medo começam a disso. desaparecer os porquês, algo mudou. Pois é. O desinteresse. Começa logo como um Desinteresse. sinal do desaparecimento do diálogo. Nem eles para nós e nem nós para com eles, porque começámos. A reação dos pais é altura de procurar um psicólogo. Claro, Vamos exatamente. para um psicólogo. Será que o psicólogo não podemos Resolve ser os nós problemas mesmos? todos. Sentar? Nos miúdos, nas crianças, o problema foi o hiperativo. Ele é hiperativo, ela é hiperativa. Há a tendência sempre de meter a culpa numa Sim, doença. há sempre ou na uma moda, doença, não é? É uma Exatamente. situação que podemos resolver. Nunca é simplesmente uma criança diferente, porque há irmãos diferentes e os pais normalmente tendem a comparar os irmãos, Exatamente. ou com os primos, ou com os filhos dos amigos, que é uma coisa que mete bastante confusão. Não pode haver comparações. Não somos todos iguais. Não somos um rebanho de ovelhas que não. tem que seguir todo o mesmo caminho. E por isso é que há sempre, quando alguém foge fora do rebanho, os outros também querem experimentar coisas, não é? Claro. Basta um numa turma ser irreverente e demonstrar algo mais que os outros ficam a pensar. Se ele foi capaz, eu se calhar também sou capaz. E lá está, aqui parte o incentivo dos professores e dos pais poderem deixá-los caminhar, aplaudir, incentivar e dizer, olha, isto pode não ser o melhor para ti neste momento, mas bora lá experimentar. Se não experimentares agora, não é a partir dos 30 que vão experimentar. Exatamente. Porque É melhor apesar de não altura, haver limite de idades para fazermos tudo, esta construção de identidade não é aos 30. É durante a adolescência, Claro, não é? exatamente. Portanto, é agora na adolescência, experimenta tudo, faz tudo, erra. Uma coisa é eu dizer, ok, olha, já fui por aí, isso não é bom. Pá, Chamaste a atenção. Mas pelo os menos. erros Tiveste fazem esse parte do processo de crescimento e Eu da acho que sim. aprendizagem. Não Eu é? acho que sim. Portanto, o facto de eles não assumirem muitas vezes que são imortais, Uhum. não é? Assumirem muitas vezes que as habilidades que têm são para toda a vida, pensarem que os amigos que têm vão durar muitas vezes para o resto da vida. Isto é Não, mentira. são Não questões é? As desilusões as que fazem desilusões, parte. É verdade. Os Fazem desgostos parte. amorosos. Ora, nem Todos nós mais. sabemos que os desgostos amorosos na adolescência é uma dor horrível e operação. sofremos. E obviamente que sabemos que isso faz parte da construção de identidade e que nós não podemos desvalorizar o sofrimento de um Claro, adolescente. temos que apoiar. Estás a sofrer. É só o Claro, primeiro, faz agora estás a parte. chorar pelo primeiro. Devia ser a pior coisa que nos podiam dizer, não é? É verdade, é Mas nós verdade. temos que aceitar isso, de dizer, ok, sofre, deixa-me explicar-te, É. deixa-me apoiar-te, dar-te algum carinho, mas não gozar com a situação, porque claro. sendo adolescente... Infelizmente, eu acho que fazemos todos isso. Ai, então, deixaram. É, e nós temos que Exatamente. pensar mais, principalmente É verdade. com Mas é verdade, são com pequenas estas coisas idades que, tão delicadas. basta mudarmos o registro. É suficiente, é suficiente. Luís, Rafaela, muito obrigada, por terem Obrigada. vindo ao nosso programa. Que momento Yeah, bom. Momento exatamente. bom. Acho que foi uma alta E conversa. Foi bom. Deu para reviver, não é? Deu para Exatamente. sentir aqui realmente. Ficou Ui, estamos muita a falar coisa de para dizer, eu. Rafaela. É verdade. Ficou muita coisa para verdade. dizer Mas e é bom que naturalmente. haja muita coisa para dizer sobre este tema para que as pessoas em casa possam falar mais, que todas as Exatamente. famílias Estejam a conversem. despertar. É isso Exatamente. mesmo. E que os Portanto, Rafaela, adolescentes estás sintam à convidada a vir vontade. outra vez aqui Ok. para falarmos deste tema e muito mais, porque só assim é que nós conseguimos É isso transmitir esta mesmo. informação. É isso É verdade. mesmo. Muito obrigada, Obrigada, meus Nádia. queridos, e até uma Obrigada, próxima. Nádia. Obrigada. Até à próxima.